Boa noite, meus amores. Nossa live caiu, vou começar de novo, porque ela precisa ficar salva. Precisa ficar salva, então ela caiu. Minha internet não tá legal. Mas a gente vai começar de novo, vai dar certo, em nome de Jesus. Bom, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de hoje, o nosso Happy Hour da Estética, a nossa live de terça-feira, hoje 24 de março de 2026. O nosso tema da live está fixado aqui. Vou pedir para vocês compartilhar a nossa live com o máximo de pessoas que vocês conhecem, com profissionais de saúde, de estética, tá? Com as amigas de vocês que precisam ter conhecimento sobre a saúde e as práticas integrativas. Então, nossa live vai ficar salva no canal do Instagram. Depois ela sobe lá para o canal do YouTube, tá? Pra quem não me segue no canal do YouTube, como que é, doutora, o nome que tá lá no YouTube, né? Melasma Prêmio, o mesmo nome que tá no meu Instagram, Melasma Prêmio, Descomplicando Melasma. É lá no meu canal do YouTube, então vai lá, me segue, aperte o sininho, tem várias lives lá, salvas, tá? Então já compartilha. Nosso tema da live hoje é porque o nosso corpo entra em desequilíbrio e surge o adoecimento. Esse é o nosso tema da live hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje, você que está aqui na nossa live, você vai entender porque o corpo muda completamente a forma... Porque você muda completamente a forma como você entende a saúde integrativa depois que você conhece o método Melasma Prêmio. Então hoje vocês vão entender por que vocês vão mudar toda a forma que vocês pensam aí que o melasma era só por conta do sol, porque era genético, né? E a gente vai desmistificar tudo isso na live de hoje. Vocês vão entender realmente sobre a saúde e sobre a pele de vocês. Então já me conta aqui no chat de que cidade vocês estão assistindo, tá? A nossa live, já coloca aqui pra mim, Sidneia, Nilzimar, já coloca aqui qual cidade vocês estão assistindo a nossa live, qual que é o município, qual que é a cidade de vocês. Gente, vou começar a falar um pouquinho de mim, tá? Porque eu sei, tá? Eu sei que tem muitas pessoas chegando aqui no meu Instagram. Todo dia tem pessoas que me chamam no direct, tem pessoas que me chamam no WhatsApp. Então, quando eu posso, tá? Quando eu posso, queria eu poder atender todo mundo. Quando eu posso, eu falo pessoalmente com as pessoas. Tenho uma equipe para isso, para que me ajude a atender as pessoas. Mas, para quem não me conhece, né, vou me apresentar. Eu sou a doutora Daniele Dulce, sou biomédica, especialista em medicina integrativa, a saúde e as práticas integrativas, tá? Eu sou especialista em melasma. Eu sempre falo que eu não clareio pele, eu trato a saúde como um todo, porque eu creio e eu acredito que nós somos um ser triuno. Todos nós temos corpo, alma e espírito, então não dá só para passar um creminho na pele e mandar minha paciente embora para casa, né? Eu trato a causa raiz de dentro para fora, porque assim como vocês lá atrás, já tive o rosto muito manchado. Meu rosto era assim, não tinha um lugar que não tinha mancha. E eu fui na contramão de todo mundo. Graças a Deus que eu fui na contramão. Porque eu me olhava no espelho e dizia, Senhor, eu não nasci com essa mancha. Isso não me pertence, não me pertence. E eu ia para dermatologistas, ia para minha amiga que é dermatologista também, ia para esteticistas, biomédicos. E assim, só passavam um creme. Só creme, Dani, só creme, vai ter que conviver com isso. E eu fui estudar. Então, graças a Deus, Ouro Preto, cidade linda, eu tive com minha mãe. Então, graças a Deus, eu fui estudar. E depois que eu estudei, meus olhos, né, se abriram. E a palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. Isso é a mais pura verdade. Fui estudar medicina integrativa, fui me especializar. E graças a Deus, né, eu fui minha primeira paciente, meu melasma então em remissão. Eu acredito na cura do melasma, sim, eu posso falar isso com todas as letras, porque de uma pele toda escura, né, que eu tinha, eu saí dessa pele e tenho a pele que eu tenho hoje. Existe pele perfeita? Não existe pele perfeita. Cada pessoa é única e o resultado que a gente entrega é de acordo com sua saúde.
Quanto mais equilibrada está a sua saúde, melhor o resultado para o paciente. Vocês entendem? Faz sentido para vocês? Melasma não é sobre pele, não é sobre cremes, é sobre a saúde. A nossa pele vai só refletir como que tá o nosso corpo por dentro. Já coloca aqui se faz sentido, se vocês conseguem compreender como que funciona, como que é. Já coloca aqui pra mim. Então, gente, eu atendo pacientes no Brasil todo, tá? Em todos os lugares do Brasil. Fora do Brasil, eu já atendo em cinco países, porque não se trata de o paciente vir para a clínica e deitar na maca. Eu não vou fazer procedimento estético. Essa não é a finalidade do meu tratamento, tá? Claro que no final, sim, a gente faz alguma coisa na pele, por isso eu envio para os meus pacientes. Quando é paciente de perto quer vir para a região, a gente combina para vir na clínica, sim, não tem problema nenhum. Pelo menos eu conheço meu paciente, assim, eu posso dar um abraço. Mas é sobre saúde. Eu quero que vocês entendam isso, é sobre saúde. Bom, eu sempre costumo falar que eu não olho só pele, né? Eu trato a saúde como um todo dos meus pacientes. Então, antes de continuar aqui a nossa live, eu quero trazer um direcionamento, uma palavra que eu faço questão de começar as minhas lives, né, falando daquilo que o Senhor tocou no meu coração. E eu sempre gosto de trazer uma palavra para nossa meditação. Não é sobre religião, mas é sobre a fé que eu carrego, né, que eu levo. E eu quero deixar aqui para vocês, para meditação de vocês, e para a minha meditação, a palavra que está em 1 Coríntios 6, 19, 20, tá? A palavra está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. O que é que diz? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Vou repetir. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Olha que profundo, né, que está aqui em 1 Coríntios 6, 19 e 20. O nosso corpo, ele não foi feito para viver em desequilíbrio. O nosso corpo, ele não foi feito para viver inflamado, para viver sobrecarregado, para viver adoecido. Ele foi criado para funcionar em harmonia. Mas quando a gente negligencia esses sinais, as nossas emoções, a nossa alimentação, né? O nosso intestino, o ambiente onde a gente anda, tá? Esse templo, ele começa a dar sinais. Qual que é o templo, doutora? Nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, exatamente aqui que entra o que eu vou ensinar hoje para vocês. É sobre o nosso templo do Espírito Santo, sobre a nossa saúde, tá? O corpo, ele não adoece do nada, tá? Ele entra em desequilíbrio. E primeiro, né, quando ele vai entrando em desequilíbrio, depois ele se manifesta. E é isso que acontece com a gente, que aconteceu comigo. Vai aparecendo as manchas de melasma. Poderia ser uma acne? Poderia. Poderia ser uma dermatite? Poderia. Poderia ser caspa? Poderia. Mas ele dá sinais antes o tempo todo. Mas a gente não para observar. A gente não tem esse hábito de parar. Então, já coloca aqui pra mim, se isso faz sentido pra vocês, coloca aqui no chat, eu preciso entender isso. Então, já coloca no chat aqui, vou colocar pra vocês pra ajudar, já repitam aqui, eu preciso entender isso. Então, se faz sentido pra vocês, já coloca aqui no chat, eu preciso entender isso. Que eu vou explicar tudo isso. Existe uma verdade que talvez ninguém tenha explicado para vocês até hoje. E eu vou explicar tudo isso. A verdade é que a medicina não fala com clareza, né? Que os profissionais de saúde estética não falam com clareza. O nosso corpo, ele não adoece do nada. Vocês conseguem perceber? Nosso corpo, ele não adoece do nada. Ele entra em desequilíbrio primeiro e depois se manifesta com os sinais. Então,
Vou dar um exemplo aqui muito simples. Se você que tá aí do outro lado, que tá assistindo a live agora, eu vou assistir depois. Se você tem melasma, como que começa a surgir o melasma, doutora? Começa com as alterações. E aí pode ser uma alteração na sua energia, no seu intestino, que é um intestino lento, preguiçoso, desregulado. Ou você, por exemplo, às vezes você tá aí do outro lado, você sente que sua saúde ela não evolui, ela não melhora. Então, se você tem alguns desses sintomas, esta live é para você. Esta live é para você. Então, eu tenho certeza absoluta que vocês precisam entender isso, né? Que eu tô falando sobre que o nosso corpo, ele entra em desequilíbrio o tempo todo e vai surgindo o adoecimento. Então, o corpo humano, ele foi criado para viver em equilíbrio. O corpo humano foi criado para viver em equilíbrio. E existe um conceito, tá? Chamado homeostase. O que é isso, doutora? É a capacidade do corpo se manter estável. Então, a homeostase é a capacidade que o nosso corpo tem em se manter sempre estável. Mas existe um problema, né? Existe um problema que começa quando o equilíbrio do corpo ele é rompido. É como se tivesse uma corda, tá? Vou dar um exemplo aqui desse carregador. A homeostase, né? Como eu falei, é a capacidade do corpo estar sempre em equilíbrio. Então, o que acontece, tá? Esse equilíbrio, ele é rompido, ó. Ele é rompido. Tá? É só para vocês entenderem. Esse equilíbrio do corpo, ele é rompido. Vocês conseguem entender? E isso acontece o tempo todo nas nossas vidas, tá? Existem 3 principais pilares, tá? Para que essa homeostase, esse equilíbrio não seja rompido. Quais são, doutora? Primeiro é o físico, depois o nosso emocional e também o ambiental. Então já coloca aqui para mim, né? Eu quero saber quais são, né? Desses principais equilíbrios, quais que vocês olham assim para vocês e acham que não tá legal? É o físico, é o emocional, é o ambiental? Qual desses equilíbrios que vocês acham que não tá legal no corpo de vocês? Já coloca aqui para mim. O meu, eu creio que mais que é o ambiental. O ambiental, né? Que a gente tem que estar cuidando o tempo todo. As toxinas, tá tudo aí no ar, né? O lugar que eu moro, ele é muito poluído, porque tem muitas usinas aqui na região. Então, para mim, é o ambiental, que eu tenho que lidar com isso. Então, eu tenho certeza que vocês pensam um pouquinho e acham, o meu talvez seja o emocional, talvez o meu seja o físico. Eu tô, por exemplo, sobrepeso, ou uma pessoa... que o meu físico não tá legal, talvez, né, cada um sabe aquilo que não tá legal aí em vocês. Então, preste atenção nisso que eu vou falar hoje, que eu vou falar agora pra vocês. O melasma, ele não começa na pele. Ah, doutora, eu tô com uma manchinha aqui que surgiu do nada. Não. Lembra que eu falei que ele começa a dar sinais o tempo todo e a gente não para olhar os sinais e sintomas? O melasma, ele é um reflexo de um corpo adoecido. Ele é um reflexo de um corpo inflamado. E por isso, tratar só com cosméticos não resolve a causa. Tratar só com cosméticos, os cosméticos são bons, tá? Mas nós precisamos entender que a gente precisa primeiro identificar a causa do melasma, tratar de dentro para fora, para depois passar alguma coisa a nível de pele. E o que é esse desequilíbrio, doutora? Vou explicar para vocês agora. O desequilíbrio é quando o corpo perde a capacidade de auto se regular. Vou dar alguns exemplos. Intestino desregulado, intestino que o paciente passa mais de um dia sem fazer cocô, tá? Eu tô falando básico. Tem paciente que passa 15 dias, se já for para mim. Então, intestino totalmente desregulado, hormônios desajustados, inflamação silenciosa, imunidade muito baixa. Então, o sistema hormonal e o sistema imunológico, eles comandam todo o nosso corpo. Se eles não estão funcionando bem, tá? O corpo inteiro responde. Então, se eles não estão funcionando bem, o nosso corpo inteiro responde. E o melasma está exatamente aqui. Ele é um marcador inflamatório.
Então pensa comigo, você que já tratou só a pele, já passou só cremes nesse rosto, o melasma não voltou? Tenho certeza. Por que ele voltou, doutora? Porque você não tratou a causa. Vou dar um exemplo, desculpa. Paciente que tá aí, né? Hoje é terça, amanhã, hoje fez cocô, aí quarta não faz, quinta não faz, sexta não faz, só faz sábado. Então, assim, a gente já sabe que esse paciente certamente tem uma desbiose intestinal, né? Tá constipado, tá inflamado. Paciente que não tem, né? Não consegue eliminar a sujeira do corpo. Então, com certeza, se passar um creme na pele, vai tratar o intestino? Isso é básico. Não trata. Se eu sou uma pessoa que tá tendo fungo no couro cabeludo, que tá tendo caspa, se eu passar um creme para clarear meu melasma, vai tratar meu fungo, minha caspa? Não. É aí que eu quero que vocês percebam. É sobre saúde. Não é sobre pele, tá? É sobre saúde. E a mancha volta exatamente por isso. Porque existe um desequilíbrio no corpo de vocês. Enquanto esse desequilíbrio não for tratado, a mancha vai sempre voltar. E quais são os fatores que causam esse desequilíbrio, doutora? Alimentação muito inflamatória, carência de nutrientes, tá? As pessoas às vezes têm uma ferritina tipo quase zerada, ferro também, a paciente está menstruando muito, né? Que tá aí com sedentarismo, isso conta muito, eu sempre falo, a gente não pode ser sedentário, a gente precisa fazer atividade física. Qual atividade, doutora, que você quiser, a que for melhor para você, mas a gente precisa fazer atividade física. Sono ruim, aquela paciente que fica enrolando na cama o tempo todo, dá 10 horas da noite, 11, meia-noite, 1h tá acordada, tá lá no celular o tempo todo, né, com muita luz. Sono, para vocês entenderem, 7 horas por noite. Tem que descansar. Nós precisamos descansar. E seu corpo, ele precisa de base para funcionar. Isso é a base. Isso é a base, eu sempre falo. Nosso corpo, ele precisa do mínimo para funcionar. E quais são também esses, falando das emoções. Oi, doutor Marcos, boa noite, bem-vindo. Então, quais são as emoções? É o estresse constante, a ansiedade, a sobrecarga, tudo isso gera aí mancha de melasma, vai gerando adoecimento no nosso corpo. O emocional desregulado, ele gera resposta inflamatória. Já vi alguns pacientes que trataram comigo, a pele extremamente feia mesmo, cheia de mancha, né? Teve um resultado incrível no tratamento, a pele saiu com uma pele linda. Eu falo pele porque eu sei o que a gente quer realmente sair com a pele mais bonita, mas depois de vários dias ou rápido, né, a paciente teve um problema emocional e a mancha voltou. Por quê? Porque o corpo não estava em equilíbrio. O paciente não soube controlar, né, a emoção. Então, o emocional, ele conta muito para quem tem melasma. Não tô falando para as pessoas viver assim, né, vou viver sem problemas. Não, né? Nossa luta é constante, a gente tem uma constância sempre. Mas a gente não pode deixar esse estresse, nossas emoções nos engolir. A gente não pode deixar. E quais são os fatores ambientais, doutora? As toxinas que tem aí, né? Eu falei que eu moro na região aqui que tem muita usina, tem muita sujeira, muita poluição. Que esse é um dos meus maiores problemas, né? Que eu sinto hoje. Então, as toxinas, os metais pesados, produtos inadequados. Por isso, nosso tratamento de melasma, a gente envia para os pacientes umas substituições. Por exemplo, quem usa muito pasta com flu, o ideal é sem flu. Desodorante, a gente também manda assim, uma opção de desodorante, né? Então a gente sempre ajuda esse paciente como um todo para que ele conduza o tratamento da melhor forma. Essa poluição que tem no Brasil todo, né, que tem no mundo, se conta muito. Então muitas vezes, né, você se cuida, o paciente que está com a gente, ou o paciente que vai iniciar o tratamento, ele se cuida, mas continua intoxicando. Como, doutora? Que ele está intoxicando? É usando produtos inadequados mesmo, tá? É usando produtos com metais pesados.
vivendo sempre em ambientes muito poluídos, é cheio de toxinas. Então eu tô sempre desintoxicando meu paciente, mas ele tá sempre intoxicando. E aí essa melhora desse melasma ele não vem. Então, já coloca aqui pra mim, tá? Você tem cuidado, tá? Você tem se cuidado mais da pele ou mais da saúde? Coloca aqui pra mim. Você que tá assistindo a live, você tem cuidado mais da sua pele ou mais da sua saúde? Já coloca aqui, quero saber. Por que eu pergunto isso? Porque é sobre saúde, não é sobre pele. As pessoas, a maioria, quer resultado muito rápido, mas não ligam para a saúde, não ligam para o equilíbrio do corpo. Então, quando o corpo perde, muito bem, Nilzimar, saúde. Então, quando o corpo perde o equilíbrio, ele começa a emitir sinais. Quando o nosso corpo começa a perder os equilíbrios, né? Ele começa a emitir os sinais. Quais são os sinais, doutora? Melasma, acne, dermatite, psoríase, cansaço, dificuldade de emagrecimento, hormônios altamente descompensados e por aí vai. Tem vários. Isso não são problemas isolados, tá? Isso não são problemas isolados. É o seu corpo que tá pedindo atenção. É seu corpo pedindo socorro. Vocês têm noção das pessoas que têm melasma? Eu, por exemplo, vou me colocar aqui logo, né? Meu rosto era totalmente manchado, cheio de mancha. E deixa eu ver até que você acha aqui uma foto minha. E eu vivia fazendo o quê? O que todo mundo faz, correndo do sol. E aí, eu correndo do sol, o que aconteceu? Eu fiquei com deficiência de vitamina D. Olha só, que pele horrorosa. Meu Deus, muito manchada. Então, eu tinha deficiência de vitamina D. Então, quando eu fui entender isso, que a falta de vitamina D, por exemplo, também gerava mancha de melasma, né? Eu fui ajustar minha saúde. Eu fui suplementar, né? Como o meu corpo pedia. Então, vocês conseguem entender que isso não é problema isolado? Claro que eu não tinha essa falta de vitamina D, né? Eu tinha falta de zinco, eu era muito estressada, não dormia direito, eu tinha insônia, eu já tive muita insônia. Então, isso tudo é o nosso corpo pedindo socorro. Então, quem não trata a causa, trata o sintoma a vida inteira. Quem não trata a causa, trata os sintomas a vida inteira. Existe um caminho, tá? Existe um caminho e ele é bem estruturado, que eu vou contar pra vocês agora. Qual que é esse caminho, doutora? Uma boa alimentação. É o básico, boa alimentação. Tô falando pra vocês, é muito caro. Não, gente, qual que é o alimento? É o alimento que Deus plantou, deixou na terra. É uma boa alimentação, folhas, legumes, né? Vegetais, grãos, proteína, para quem come proteína. Então, é uma boa alimentação. Intestino regulado, equilíbrio hormonal, redução da inflamação, suporte emocional, vitaminas, né, a níveis ideais, não é aquela que você pega lá no posto, o médico fala, tá tudo bem. Não é esse nível que eu tô falando, é a nível internacional de prevenção de um adoecimento. Os minerais também. Então, isso é ter um corpo em equilíbrio. Então, sem vocês, né, olhar para dentro, não existe resposta para o melasma. Não existe uma resposta, não existe um tratamento duradouro. Se a gente não consegue alinhar a nossa saúde, se a gente não consegue equilibrar o nosso corpo, não existe um tratamento que vai te dar aí uma pele legal, né? Um corpo todo ajustado, se você passa somente creme na sua pele. Se você quer resultado imediato. Se você quer tudo pra ontem. Como que você quer tudo pra ontem se você teve melasma a vida inteira? Se você já fez peeling, laser, já usou hidroquinona, já usou muitos cremes clareadores. Eu sempre falo, milagre é só o Senhor. E graças a Deus que o homem não faz milagre. O que eu ofereço aqui é um tratamento alinhado com propósito, estilo de vida, conexão, saúde. E eu tenho certeza que esse meu tratamento tem direcionamento do Senhor.
Porque eu trato o corpo como um todo, porque nós somos um ser único e a gente precisa ter esse tratamento alinhado àquilo que Deus fez, corpo, alma e espírito. Então, se você continua, tá? Você que tá aqui na live, se você continua querendo soluções imediatas, usando somente cremes, fazendo procedimento estético, sem tratar a causa raiz do seu melasma, você vai sempre estar enxugando gelo. E você vai sempre estar não tendo resultado, gastando dinheiro o tempo todo. Vai ser uma pessoa ou um profissional frustrado, né? Aquele profissional que só vem cá, faça tratamento de melasma, deita aqui na maca, passa creme X e Y. Eu não sou assim. Se você vem tratar o melasma comigo, saiba que eu trato a saúde de dentro para fora. A pele é um bônus. Quando essa pele começa a clarear, é um bônus. É o seu corpo que está respondendo àquele desequilíbrio. É dessa forma que a gente consegue ter resultado. E a saúde integrativa, ela trata o sistema. Trata tudo, como eu falei. Não apenas os sintomas. E o melasma, né? E no melasma, isso é muito decisivo. Deixa eu tomar aqui minha água. No tratamento de melasma, isso é muito decisivo. Se você que é paciente corrige, né, a inflamação que você tem no seu corpo, o intestino, a parte hormonal, as toxinas, sua pele vai clarear. Eu não tô falando aqui que sua pele vai ficar sem nenhuma mancha de melasma, porque eu sempre falo, a gente não existe pele perfeita, né? Que a gente vê aí as atrizes, as pessoas com a pele muito bonita, né? Gente, tem muita coisa atrás disso, né? Tem muita coisa atrás disso. Não existe uma pele perfeita, mas existe uma pele muito mais bonita, muito mais equilibrada quando a gente trata a nossa saúde. Eu sempre falo quando a paciente, doutora, eu vou ficar com a pele igual a sua. Não, nós somos únicos. Nem se eu tivesse uma irmã gêmea, ela não teria a mesma digital, porque Deus me fez única. Então, cada pessoa tem a sua resposta do corpo, cada pessoa tem o seu resultado, e ele é único. E a gente precisa continuar se cuidando depois da alta. Acho que é o mais importante. Te dei alta, não é assim, nunca mais eu vou, né? Não. Dei alta, continua se cuidando com aquilo que você aprendeu durante o tratamento inteiro. A mancha, quando a gente não equilibra tudo isso, quando o profissional de estética não entende que equilibrar os hormônios, intestino, vitaminas e minerais, toxina, quando ele só passa creme na pele do paciente, as manchas voltam. As manchas voltam. E é por isso que as minhas pacientes têm resultados diferentes. Exatamente por isso. Porque no meu tratamento existe uma direção. No meu tratamento existe uma direção. E aí eu vou trazer para vocês mais uma vez uma passagem bíblica que está aqui em Romanos, porque eu acredito profundamente que cuidar do corpo, ele é um compromisso. É o nosso compromisso. Como é que eu vou cuidar da minha casa? Como que eu vou cuidar da minha casa se eu não cuido do meu corpo primeiro? Como? Romanos 12:1 fala assim: apresentar o corpo como algo valioso exige responsabilidade. Saúde não é estética, é posicionamento. Saúde não é estética, é posicionamento. Vocês conseguem compreender? Então eu tenho certeza, se vocês chegaram até aqui na nossa live de hoje, dia 24 de março de 2026, nesta terça-feira, exatamente 9:08, você já entendeu algo que pode mudar tudo. O problema não está na sua pele. O problema não está na sua pele, ele está dentro do seu corpo. E você está vivendo tudo isso intensamente. Tudo isso intensamente. Então, enquanto você continuar tentando somente resolver o problema com soluções superficiais, você vai continuar tendo resultados temporários.
Você vai continuar sempre enxugando gelo. Você vai continuar sempre tendo mancha de melasma, mandando melanina aí para sua face. Por isso, o melasma é somente a ponta do iceberg. Melasma é somente a ponta do iceberg. E mais uma vez eu vou falar, eu não trato manchas, eu trato corpo inflamado, desregulado e sobrecarregado. Parece diferente, e é diferente sim. E é diferente. E é por isso que o resultado muda tudo. É por isso que os meus resultados mudam tudo. Agora me responde aqui com sinceridade. Eu quero ver sinceridade de vocês que estão aqui na nossa live, tá? Quanto tempo vocês já perderam tentando resolver só por fora? Eu perdi... né? Vou falar de mim. Essa pergunta é pra mim também. Quanto tempo a gente já perdeu tentando resolver só por fora? Ou seja, usando só cremes. Eu perdi um pouco mais de um ano usando só cremes. E isso dói muito, porque tanto gasto, né? A gente gasta tanto com esses cremes aí, falando que vai, né, tirar o melasma, e a gente sabe que não existe isso, não é isso. Então, imagine seu corpo funcionando todo equilibrado, intestino regular, vitaminas, né, a níveis internacionais, os minerais, a pele começa a responder, sua pele vai ficando viçosa, mais bonita, seu organismo está trabalhando a seu favor. Então, a minha paciente fala assim, doutora, quando eu começo a ver os primeiros resultados? Aí eu sempre falo, né, eu vou até deixar aqui para as pacientes que estão chegando agora, quando que as pacientes começam a ver resultado? Quando esse melasma começa a abrir. Quando essa pele começa a mudar, eu sei que esse corpo está entrando em equilíbrio. Eu sei que esse corpo está desinflamando e está indo na direção certa. Então, para vocês que estão na live, tá? Ou que vão assistir depois, se vocês querem começar a tratar tudo isso de forma certa, com direção, com estratégia, com acompanhamento, me chama no direct, chama minha equipe no direct e fala a palavra equilíbrio. Então, vou deixar aqui para vocês. Se vocês querem começar a tratar esse melasma, equilíbrio. Opa! Gente, se vocês querem tratar esse melasma com direção, com estratégia, com acompanhamento, já chama a gente no direct ou no WhatsApp com a palavra equilíbrio, tá? Eu tenho certeza que é um tratamento que vocês vão amar, porque a gente trata o corpo como um todo. Eu sei que eu não consigo atender todo mundo, nem se eu quisesse, por isso a gente tá ensinando profissionais da saúde e da estética a tratarem esse melasma de dentro para fora, né, para que elas consigam atender as pacientes nas suas regiões, porque a profissional que passa só creme vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás porque ela não vai ter resultado como ela quer, o profissional vai ficar também desmotivado. E a nova saúde integrativa, né, ensina tudo isso, a você reconhecer, né, todos os desequilíbrios do corpo, todos os sinais e sintomas. Então, se você que está na live ou vai assistir depois sente que esse tratamento é para você, é para o seu momento, já chama a gente no direct do Instagram com a palavra equilíbrio, ou pode chamar a gente aí nos números que estão no link da bio aqui no nosso WhatsApp. Gente, o nosso corpo, ele dá sinal o tempo todo, como eu sempre falo. Isso não é sobre preço, não é sobre valor financeiro, mas é sobre tratar de forma certa. Tudo isso vai transformar a saúde de vocês. Então, para que vocês continuem tendo resultado, a gente precisa olhar sempre para dentro. Precisa ter direção e olhar essa saúde. Vocês precisam estar tratando os sintomas e os sinais do corpo de vocês. Ou vocês podem decidir a viverem com melasma e ter um resultado superficial. Isso é pesado, né? Mas a gente precisa falar. Se você não quer tratar o melasma de dentro para fora, você pode decidir a viver com melasma a vida inteira e ter sempre um resultado raso, superficial. Gente, muito obrigada por estarem na live, tá? Hoje. Muito obrigada. Que Deus
possa estar sempre abençoando tremendamente a vida de vocês, a família, a casa de vocês. Que Deus seja para vocês o fôlego de vida, né? Que Deus possa estar sempre na casa de vocês, que vocês possam pedir sempre direção ao Senhor para tudo que vocês decidam fazer, tá? Muito obrigada por estarem aqui na live, muito obrigada, Deus abençoe tremendamente, continue abençoando a vida e a família de vocês, ó. Um beijo, até a nossa próxima live, que é sexta-feira. Nossa próxima live é sexta-feira, às 7h30 da manhã. Eu aguardo vocês, tá? Ó, beijo, fique com Deus.